Olá, bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos. Enfim, mais um novo dia, mais um lindo amanhecer. Que sejamos sempre gratos pela vida. Que nosso Deus e Pai seja sempre louvado e glorificado, porque todos os dias, no seu infinito amor, Ele nos dá o maior presente que podemos receber: a vida. Você já agradeceu hoje? Já disse a Deus muito obrigado pela sua vida, pelo ar que você respira, pelo alimento em sua mesa, mesmo que seja simples? Você já agradeceu? Bem, se você quer ter um bom dia, se você quer ter uma boa vida, se você quer ter as bênçãos de Deus em tua vida, a primeira coisa que você precisa ter é gratidão, um coração grato, reconhecer que se está vivo é porque Deus permite. E se ainda não agradeceu, querido, então agradeça. Bem, antes da mensagem de hoje, eu gostaria de lhe pedir que deixasse seu like, deixasse um comentário para mim, tá bom? Fico muito feliz quando você comenta em meus vídeos e também que você compartilhasse com seus amigos e familiares, ok? Eu recebi um pedido para falar de uma história que eu já vinha querendo falar. A história de Mesaque, Sadraque e Abdenego. Embora seja uma história bem conhecida, eu quero que você veja essa história de um outro ângulo, de um ângulo diferente, e que ela sirva para nos ajudar a enfrentar as nossas provações. Sadraque, Mesaque e Abdenego são os nomes de 3 homens que foram lançados numa fornalha ardente, a mando do rei Nabucodonosor, porque não adoraram a uma imagem de ouro que o próprio rei mandara fazer. Esses 3 homens prestavam adoração somente a Deus, e eles se negaram a curvar diante daquela imagem. A história deles está relatada na Bíblia e você poderá encontrar no livro de Daniel, capítulo 3, versículo de 1 a 30. De acordo com essa passagem bíblica, alguns homens procuraram o rei, questionando o fato de que alguns judeus estavam desobedecendo o decreto. O rei Nabucodonosor baixou um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, da gaita de fole, de instrumentos de cordas, enfim, de toda sorte de música, deveria se prostrar imediatamente e adorar a imagem de ouro que ele mandou fazer. Ao ouvir o som da música, deveriam se curvar e adorar a imagem de ouro. E caso alguém não se prostrasse, não adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Morreriam queimados. Uma morte terrível, não acha? Bem, esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se curvaram por obediência a Deus. Isso seria um ato de idolatria. Uma das leis dos 10 mandamentos que Deus deu ao seu povo incluía não se curvar diante de nenhum outro Deus, porque Deus é um Deus de devoção exclusiva. Esses jovens fiéis corajosamente não se curvaram e foram jogados na fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. Tanto que os homens que foram lançar esses jovens na fornalha morreram com as chamas do lado de fora. Agora imagine lá dentro como não seria. Bem, muitos já conhecem a história, sabem o resultado, mas para aqueles que ainda não conhecem, eu vou ler o texto bíblico e depois vamos refletir como essa história pode nos ajudar. Está aqui no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 21 ao 29. O texto diz assim: Portanto, esses homens foram amarrados, ainda vestidos com seus mantos, túnicas, gorros e todas as outras roupas, e foram lançados na fornalha ardente. Como a ordem do rei havia sido muito severa e a fornalha estava quente além do normal, foram os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego que morreram pelas chamas da fornalha.
Mas os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor, com medo, rapidamente se levantou e perguntou aos seus altos funcionários: não foram 3 homens que amarramos e lançamos no fogo? Eles responderam ao rei: sim, ó rei. Ele disse: olhem, estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, e eles não sofrem nenhum dano, e o 4º homem parece um filho dos deuses, no caso, um anjo. Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham para cá. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os superintendentes e os governadores e os altos funcionários do rei que estavam reunidos ali viram que o fogo não havia tido nenhum efeito no corpo daqueles homens. Nenhum fio do seu cabelo tinha sido chamuscado, seus mantos estavam intactos e nem mesmo havia cheiro de fogo neles. Então Nabucodonosor declarou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e salvou os seus servos. Eles confiaram nele e não obedeceram à ordem do rei e estavam dispostos a morrer, em vez de servir e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, dou a ordem de que qualquer pessoa de todo o povo, nação ou língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja cortada em pedaços e que sua casa seja transformada em latrina pública, pois não há outro Deus que possa salvar como esse. Que história magnífica, não é mesmo? Uma história bem conhecida, o texto também já foi bem claro. Esses jovens foram lançados numa fornalha ardente para serem mortos por não desobedecer a Deus. Mas Deus, que tudo pode, os livrou dessa fornalha e esses jovens foram promovidos e o próprio nome de Deus foi enaltecido. Agora eu te pergunto, qual tem sido hoje a sua fornalha ardente, meu querido irmão, irmã, meus amigos? Qual é a sua fornalha? Quais são as suas provações? Qual é o fogo que está te causando pânico ou está te queimando, te destruindo? Meu querido, ao passar por provações na vida, lembre-se dessa história de Mesaque, Sadraque e Abdenego, que em meio do fogo, além de não se queimarem, ainda havia a presença de Deus através do anjo que estava com eles. No auge do fogo ardente é que encontramos a segurança da presença de Deus. É justamente naquele lugar improvável que Deus nos faz passear com Ele. Não parece surreal? Mas não é real. O que seria um tormento, Deus transforma em prazer. Onde haverá morte, Deus preserva a vida. O que seria destruição, Deus muda a sorte e faz o milagre acontecer. Onde haveria vergonha, Deus dá dupla honra. Para quem é fiel, para quem é um servo, guerreiro, adorador e dependente de Deus, a fornalha não causa dano, não separa essa pessoa de Deus. A fornalha, para um adorador, faz parte do seu caminho de vitória, do seu caminho de honra, de manter-se fiel às provações. O verdadeiro adorador não teme a morte, ele teme perder a salvação. O verdadeiro adorador não se importa com a própria vida, se importa em obedecer ao autor da vida.
O verdadeiro adorador não se entrega às ameaças do mal, mas se lança nos braços de Deus para dele depender. Meu amado irmão, irmã e amigos, a fornalha, ou seja, as suas provações, não é para sempre, não é um lugar onde você terá que viver. A fornalha é só por um momento. A fornalha está a um passo de algo grandioso que Deus quer fazer por você, em você e por seu intermédio. Um bom dia e que Deus te abençoe.